Hora de dar o próximo passo. Começa agora a aula de número 2. Bons estudos! Ao longo desse podcast, vamos explorar um conceito-chave para entendermos a cultura brasileira, a americanidade. O que essa palavra te lembra? Calma, vamos começar do início. Você já ouviu falar em América Latina? Esse nome é usado para falar dos países da América que foram colonizados, principalmente por europeus, como Portugal, Espanha e França. Por isso, a maioria desses países falam línguas que vêm do latim, como o português e o espanhol. A Argentina, a Bolívia, o Brasil, Chile, Colômbia, o Equador, Paraguai, Peru, o Uruguai, a Venezuela, a Costa Rica, Cuba, El Salvador, a Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, República Dominicana e o México fazem parte dessa divisão. Mas foi aí que, nos anos 70, uma filósofa negra brasileira chamada Lélia Gonzalez começou a questionar uma coisa. Por que a gente fala tanto da herança europeia, mas esquece a africana? A mistura entre África e América criou uma cultura única, e a americanidade é uma forma diferente de enxergar o que chamamos de América Latina. Enquanto América Latina diz respeito às línguas que vêm do latim, como o espanhol e o português, esse conceito de americanidade vem para dizer que a gente é bem mais do que isso, e que tudo que a gente faz hoje é bem mais baseado na África. Deixa eu dar um exemplo. Sabe o samba, o axé, o pagode, o maracatu e até o funk? Todos esses ritmos musicais têm origem africana. Mas sabe outra coisa que eles têm em comum? Todos eles são ritmos marginalizados. No Brasil, essas são culturas vistas como algo com menos valor ou até sem valor nenhum. Mas não é só na música que a África está presente não, viu? Se liga só nessa conversa de sábado de manhã. Ô menino, sai de perto desse balaio de roupa suja, para de choramingar e vai ajudar teu irmão caçula. Ele descobriu que estão espalhando fofoca dele por aí. Reparou nas palavras balaio, choramingar, caçula, fofoca? Se você pegar um dicionário lá de Portugal, os caras vão achar que você está falando outra língua. E você tá mesmo. É o que a Lélia Gonzalez chama de pretuguês. A gente pegou o português do colonizador e deu uma rasteira nele, colocando o ritmo, o sotaque e o vocabulário das línguas africanas. Mas aí você pode pensar, beleza, isso é muito Brasil, mas o que isso tem a ver com os nossos vizinhos que falam espanhol? O Brasil não é meio isolado do resto da América Latina? É aí que muita gente se engana. A gente acha que é diferente dos nossos vizinhos só por causa do idioma, mas a verdade é que a nossa história corre em paralelo. Quer ver só? Se liga nessa outra cena, só que agora imagina que a gente está num táxi, no meio do trânsito de Bogotá, lá na Colômbia. Hombre, esse trânsito tá impossível. Mas ó, escute essa música no rádio. Isso é cumbia, música boa. Mas os ricaços da cidade dizem que é música de gente violenta, música de periferia. Não entende nada. Opa, peraí. Música de periferia? Marginalizada pela elite? Isso te lembra alguma coisa? Pois é. O que o samba e o funk enfrentaram e ainda enfrentam no Brasil, a cúmbia enfrentou na Colômbia, o tango enfrentou na Argentina e o som enfrentou em Cuba. Todos esses ritmos nasceram das comunidades negras e indígenas nesses países. Foram proibidos ou perseguidos pela polícia e só depois de muito tempo viraram símbolo de suas nações. E sabe o que é mais louco? Muitas vezes a gente consome essas culturas todos os dias,
mas sem reconhecer de onde elas vieram. A gente dança, fala, come, se veste e até se comporta a partir de referências africanas e indígenas, mas aprendeu a chamar isso de popular, de periferia ou até de feio. É por isso que a americanidade é tão importante. Ela não serve só para falar de cultura, ela serve para a gente olhar de novo para a nossa história e perceber quem foi apagado dela. Quando Lélia Gonzalez fala em americanidade, ela estava falando sobre resistência, sobre povos que, mesmo depois da escravidão, do racismo e da violência, continuaram existindo através da música, da religião, da língua, da dança e da memória. E talvez o mais importante seja entender que essa história não está só nos livros, ela está no jeito que a gente fala, no cabelo, nas festas, nas gírias, nas comidas, nos bailes, nas ruas e nas famílias latinas. Muito bem, turma. Hoje nós vamos aprender como ser modernos. Esqueçam todas essas histórias locais. O importante agora é copiar o que vem da Europa. Mas, professor, e as coisas que a gente aprende com as nossas famílias? As histórias do nosso bairro e os saberes dos povos indígenas e afrodescendentes? Isso é coisa do passado. O futuro, ó, está lá fora. Eita, parece exagero, né? Mas foi justamente esse tipo de pensamento que a socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui criticou. Segundo ela, muitas vezes a gente aprende a olhar para o mundo como se tudo que vem de fora fosse melhor, como se as respostas estivessem sempre na Europa ou nos Estados Unidos, e como se o conhecimento produzido aqui não tivesse valor. Mas aí ela faz uma pergunta simples: como uma árvore pode crescer forte se ela esquece as próprias raízes? Para explicar isso, ela usa uma palavra aimará, xixe. Imagina uma superfície cheia de pontos pretos e brancos. De longe, ela parece cinza, mas quando você chega perto, percebe que cada cor continua existindo. Nada foi apagado. Para Cusicanqui, a América Latina é assim: indígena e moderna, africana e europeia, antiga e contemporânea, tudo ao mesmo tempo. O problema começa quando uma dessas partes tenta apagar as outras, quando a gente finge que só o que veio da Europa importa, ou quando trata os saberes populares como se fossem menos inteligentes. No fundo, o que Silvia Rivera Cusicanqui e Lélia Gonzalez estavam nos dizendo é algo muito parecido. Para entender quem somos, não basta olhar para fora, é preciso olhar para dentro, para a nossa história, para as nossas raízes e para tudo aquilo que tentaram fazer a gente esquecer. Viu só? É por isso que falar em América Latina deixa a nossa história incompleta. Esse termo foca no colonizador europeu e apaga quem realmente amaciou essa terra com muito suor, sangue e, acima de tudo, muita criatividade. Quando a Lélia Gonzalez propõe a americanidade, ela está dando nome para o nosso superpoder. É a nossa capacidade de pegar o que veio de fora, misturar com a nossa raiz preta e indígena e criar algo totalmente novo, potente e inabalável. Nós não somos uma cópia mal feita da Europa. Nós somos a América Latina.